Você já parou para pensar como funciona um computador? A tecnologia computacional avança rapidamente desde séculos atrás, com os primeiros cálculos matemáticos até os dias de hoje, com complexas máquinas de processamento que cabem no seu bolso. Mas então, qual o segredo por trás desses complexos equipamentos que nos permite processar bilhões de dados por segundo? É isso que veremos agora no Verdade Absoluta. No início do século XX, nascia um matemático britânico que revolucionaria a tecnologia mundial e com ela ajudaria a vencer os nazistas na Segunda Guerra. Seu nome, Alan Turing. Seus projetos computacionais e conceitos matemáticos, mais pesquisas durante a sua liderança no Hut 8, o ajudou a desenvolver um dos primeiros projetos de computador de sua época. Também no início do século XX, nascia outro matemático que com sua teoria desenvolveria uma arquitetura que permitiria que uma máquina digital armazenasse seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Estamos falando agora de John von Neumann, e sua arquitetura ficaria mundialmente conhecida como a arquitetura de von Neumann. Estes foram apenas dois dos milhares de cientistas e matemáticos que somaram seus conhecimentos e esforços para desenvolver a tecnologia computacional dos dias de hoje, onde usaram técnicas, cálculos e arquiteturas de cientistas mais antigos, como Charles Babbage. Considerado o pai do computador atual, Charles construiu em 1830 o primeiro computador do mundo, 100 anos antes de se tornar realidade. O projeto de Babbage apresentava desvantagens. Uma delas era o fato de que o seu computador deveria ser mecânico e a outra era a precariedade da engenharia da época. Mas você pensa que essa tecnologia toda veio de cerca de 200 anos atrás? A resposta é não. Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo francês, inventou a primeira calculadora mecânica em 1642. A calculadora trabalhava perfeitamente. Ela transferiu os números da coluna de unidades para a coluna de dezenas por um dispositivo semelhante a um velocímetro de automóvel. Pascal chamou sua invenção de pascalina. No início do século XX, já eram comuns as calculadoras mecânicas e elétricas. As calculadoras elétricas eram baseadas em um pequeno dispositivo elétrico chamado de relé. Os relés tinham aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos. Máquinas calculadoras construídas com relés eram muito grandes, pois para construí-las eram necessários centenas de relés. Já nos anos 30 existiam as válvulas eletrônicas, muito usadas em rádios. Um daqueles antigos rádios possuía mais ou menos uma dúzia de válvulas eletrônicas. As válvulas funcionavam como relés, só que mais sofisticados. Eram muito mais rápidas que os relés, mas tinham o inconveniente de durarem pouco tempo. Após cerca de 1000 horas de uso, as válvulas queimavam, assim como ocorre com as lâmpadas. Então era necessário a substituição da válvula queimada. O primeiro computador eletrônico de grande porte foi o ENIAC. Apresentava em torno de 18.000 válvulas, ocupava o espaço de uma sala inteira. O objetivo do ENIAC era ajudar o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de não poder armazenar programas ou guardar mais que 20 dezenas de números digitais, o ENIAC podia realizar aproximadamente 5.000 somas por segundo, ou seja, podia calcular a trajetória ou o ângulo de uma bomba em apenas 20 segundos. O peso aproximado do ENIAC era de 30 toneladas. Com o revolucionário invento do ENIAC, estava claro para muitas pessoas que trabalhavam no desenvolvimento dele que havia meios para melhorar ainda mais a performance desse computador. A segunda geração de computadores, ainda com uma estrutura muito grande, funcionava por meio de transistores, os quais substituiriam as válvulas, transformando o circuito menor, porém ainda muito grande. Somente na terceira geração de computadores surgiram os circuitos integrados,
os quais substituíram os transistores. Foi nesse período que os chips foram criados. Daí em diante, os circuitos foram diminuindo de tamanho e aumentando sua velocidade e capacidade de processamento de dados, onde entram os microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia. Devemos mencionar também o sistema numérico usado em um computador. Vamos conhecer o sistema binário. O sistema binário consiste em apenas dois números, o número 0 e o número 1. Como o computador é uma máquina eletrônica que funciona por impulsos eletromagnéticos, seria impossível que ele pudesse reconhecer números decimais ou letras. Ele apenas reconhece um impulso ou a ausência de um impulso, que pode ser dito ligado ou desligado, onde transcrito para a matemática significa 0 ou 1. O 0 significa nada, ou seja, a ausência de energia, desligado ou então sem impulso. Já o número 1 representa ligado ou com impulso. Então toda vez que a máquina recebe um impulso é armazenado o número 1 e quando não recebe é armazenado o número 0. Imagine a lâmpada de seu quarto. Se estiver apagada, significa que ela não tem eletricidade, então armazenaremos o número 0. E quando ela estiver acesa, significa que ela agora tem energia, então armazenaremos o número 1. Sabendo resumidamente tudo isso, podemos agora tentar entender um pouco mais a fundo a complexidade do computador. O computador funciona com 3 sistemas, são eles: entrada, processamento e saída. A entrada de dados é realizada por diversos dispositivos, como teclado, mouse, microfone, webcam, entre outros. Já o processamento de dados é a principal função da CPU, mas além de realizar o processamento de dados, a CPU também comanda as operações de entrada e saída de dados, que são realizadas por circuitos integrados, dentre outras funções como armazenamento temporário de dados. E por fim, a saída de dados, que é a forma na qual iremos obter os resultados de um processamento que pode ser pelo monitor de vídeo, impressora ou até mesmo fones de ouvido. Então, toda vez que digitar algo no seu teclado, por exemplo, o processador irá processar e enviará a resposta para você na tela. São nesses 3 sistemas que iremos focar, principalmente no processamento. O processador do computador é dividido internamente entre setores. Um deles é responsável por realizar cálculos matemáticos. Por exemplo, ao digitar qualquer tecla em seu teclado com o editor de texto aberto, esse impulso eletromagnético é enviado até o processador, onde percorre pelos circuitos recebendo um código binário específico. Logo em seguida, o sistema operacional é responsável por coletar esse código binário e transformar em linguagem humana ou linguagem compreendida, chame como quiser. A linguagem compreendida pode ser por qualquer meio, texto, imagem ou som. Essa tradução, feita pelo sistema operacional, é enviada pelo processador e exibida na tela do computador para o usuário. É bem simples esse conceito. Basicamente, o computador recebe uma entrada de dados, que pode ser um clique ou um movimento no mouse, uma tecla digitada ou até mesmo uma imagem da webcam. Logo em seguida, o processador destina um código binário para aquela determinada entrada de dados, que logo depois é coletada pelo sistema operacional, que faz a sua tradução de código binário para a linguagem humana e, por fim, o processador envia aquela mensagem traduzida para a tela do computador, impressora ou até mesmo caixas de som. Vamos ver como funciona o sistema binário mais detalhado. Temos aqui um exemplo de transistores em ação. Ao ligar ou desligar os transistores, criamos uma sequência binária, onde temos chaves ligadas e desligadas, ou seja, zeros e uns. Então, dependendo da sequência, podemos formar números decimais, caracteres ou até mesmo imagens na tela do computador. Dentro de um processador existem milhões de microtransistores, realizando milhões de sequências binárias por segundo e logo transformando tudo em linguagem compreendida. Podemos ver o sistema binário na calculadora do computador. Basta clicar na calculadora e, ao abrir, basta clicar nos 3 tracinhos logo acima e selecionar o tipo de calculadora programador. Com a calculadora programador aberta, você pode digitar o número que quiser e logo abaixo você verá a conversão para binário.
podemos ver que o 0 em binário é 0, o 1 é 1 e 2 é 1, 0, pois não existe o número 2 em binário. Então ele segue para a próxima coluna decimal e assim sucessivamente. Vamos agora fazer o último experimento. Vamos até o site invertexto.com/código-binário. Vamos digitar a letra A minúsculo e clicar em codificar. Veja que temos um código de 8 números entre zeros e uns. Isso é porque um caractere tem o tamanho de 8 bits. Cada número representa 1 bit. Agora vamos escrever algo. Vamos escrever a palavra vídeos, que contém 6 caracteres. Vamos clicar em codificar. Veja que agora temos 6 sequências de 8 números, ou seja, 6 sequências de 8 bits. 6 vezes 8 é igual a 48. Então a palavra vídeos contém 48 bits. Todo esse conceito de bits e códigos binários existem para qualquer atividade no computador, seja ele textos, vídeos, músicas e etc. Pois, como havia falado antes, o processador só consegue entender zeros e uns. Se você gostou desse vídeo, achou interessante e te trouxe conhecimento, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Caso tenha alguma dúvida ou dica de vídeo, deixe nos comentários logo abaixo. Terei o prazer de ler e responder a todos. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, pois teremos vídeos de curiosidade toda semana. A equipe do Verdade Absoluta agradece a sua ajuda. Então, até o próximo vídeo.